Meninos, tô gravando esse vídeo aqui somente em caso de acontecer alguma coisa, tá? Tipo falta de internet ou problemas nesse sentido, como estamos passando ultimamente aqui, tá bom? Vamos lá, vim para terminar aquela nossa explicação sobre os pontos notáveis do triângulo, ok? Lembra lá do nosso acrósticozinho? Bico. Bico é bico, B-I-C-O. Por quê? Ó, fazendo bico, você lembrará de baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Esses quatro aqui, ó, são os pontos notáveis do triângulo, ok? Começamos lá na semana passada, estudamos todos os segmentos, né? Medianas, bissetrizes, mediatrizes e alturas, para chegarmos neste ponto onde estamos agora, ok? Eu vou falar com vocês aqui rapidamente sobre esses quatro pontos notáveis aqui. Vou falar um pouquinho da característica de cada um, tá bom? Vou falar de uma característica especial do circuncentro e do incentro, ok? Embora eu não esteja preparado aqui para tal, não estou com o meu compasso ainda, ok? Entretanto, faremos o possível aqui, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, professor, por que a palavra bico? Porque esse bico aqui, ó, ele lembra a inicial de cada um dos pontos notáveis do triângulo, certo? Quais são esses pontos? Baricentro, encontro das medianas, incentro, encontro das bissetrizes, circuncentro, encontro das mediatrizes e ortocentro, encontro das alturas. Vamos lá. Começando aqui então, falando sobre o baricentro, ok? Professor, o que é baricentro? Baricentro é o encontro das medianas. Se você ainda não sabe o que é mediana, acompanhe o nosso próximo passo aqui. Bom, vamos lá. Para determinar a mediana, eu vou ter que medir cada segmento, ok? Ok? Vamos lá, ó. O primeiro segmento aqui, ele tem tamanho 7 centímetros, como você pode ver aqui. Para determinar as medianas, eu vou ter que encontrar primeiramente os pontos médios, tá? Vamos lá, professor, o que é ponto médio? Ponto médio seria a metade do tamanho do segmento. É uma marcação que indica a metade desse tamanho. No caso aqui, ó, se o nosso segmento tem 7, a metade desse 7 aqui seria mais ou menos 3,5. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui no 3,5. Aqui seria um ponto médio. Já determinamos as medianas, tá? Vamos lá. O outro segmento aqui, ó, ele tem tamanho de aproximadamente 5 centímetros, certo? Eu vou determinar aqui nesse segmento o seu ponto médio, ou seja, a sua metade, onde fica mais ou menos a metade dele. A metade dele vai ser no ponto aqui, ó, metade de 5, 2,5. Então, o 2,5, lá no 2,5 é que vai estar o ponto médio desse segmento. 2,5 entre 2 e 3. Então, aqui será o nosso ponto médio. Vou chamar esse ponto médio aqui de N, tá? Professor, mas não é mediana? Calma que vai acontecer a mediana. Primeiro eu tenho que encontrar os pontos médios. Vamos lá. Depois de encontrado o segundo, vou encontrar o terceiro ponto médio, ó. Perceba que esse segmento aqui, ó, tem tamanho 6 centímetros. Metade de 6 é 3. Então, o ponto médio está aqui, ó, 3 centímetros. Ok? O que eu vou fazer agora? Presta atenção. Eu vou ligar cada um desses pontos médios aqui, ó, no vértice que está lá do outro lado com relação a ele, chamado de vértice oposto, ó. Aqui eu tenho um vértice, vou chamar aqui de vértice A. Aqui eu tenho dois vértices, vou chamar de vértice B. Aqui eu tenho o terceiro vértice, vou chamar de vértice C. Olha só, mediana é o que nós vamos fazer agora aqui, tá? Olha só, quando eu ligo um vértice um ponto médio, perdão, ao vértice oposto, eu tenho aqui, ó, uma mediana. Uma mediana, ok? Ligando esse ponto médio no vértice oposto, lembra, o oposto é que está do outro lado, ó. Ligando esse ponto médio no vértice oposto, eu terei outra mediana. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. Vamos lá. Ligando esse vértice no ponto médio, eu terei mais uma mediana. Então, olha só. Vou ligar aqui, ó, mais uma mediana. Ok? E por último, olha só. Vou fazer aqui mais uma mediana, ó, ligando o vértice oposto no ponto médio, ó, vértice oposto no ponto médio. Então, olha só, vou ligar aqui. Perceba o seguinte, eu quero que você perceba por si só, olha só.
Você percebe e vê que essas três medianas que eu fiz, ó, elas se encontram em um determinado ponto. Olha só, tá vendo que elas se cruzam neste lugar aqui, ó? Este lugar aqui, gente, ó, é chamado de baricentro, ou centro de gravidade do triângulo, baricentro. Tudo bem? Por ser baricentro, né, centro de gravidade, eu chamo esse cara de G. Gzão, G maiúsculo, baricentro representado pela letra G. Bom? Então você, ó, determinou os pontos médios, ligou os pontos médios nos vértices opostos, e aí você traçou, ó, encontra o ponto de encontro, esse lugar aqui é chamado de baricentro, tá bom? Então esse é o baricentro. Vou fazer mais dois aqui para vocês verem, tá? Vamos lá, vou fazer mais rapidinho agora. Vamos lá, ó, vamos primeiro encontrar os pontos médios, né? Segmento aqui de tamanho 5, então o ponto médio vai estar no 2,5. Aqui vai ser um ponto médio. Segundo segmento, tamanho 5 também. Então, metade aqui também, 2,5. 2,5 vai estar o ponto médio. E o outro segmento aqui, ó, de tamanho 4 centímetros. Metade de 4 vai ser 2. Então, o ponto médio vai estar no 2. 2 centímetros. Então, aqui vai ser o C. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar cada um desses pontos médios que eu determinei no vértice oposto. Assim eu terei as medianas. Então aqui eu vou chamar de vértice Azão, aqui eu vou chamar de vértice Czão e aqui eu vou chamar de vértice Bzão. Beleza? Vamos fazer aqui as medianas, tá? Vamos lá. Traçando as medianas. O que vai ser essa mediana? De novo, vai ser o segmento de reta que liga o ponto médio no vértice oposto. Então, ó, mediana, outra mediana, e por último aqui, mas não menos importante, outra mediana. Tudo bem? Então, ó, perceba o seguinte, essas três medianas, de novo, olha que coincidência incrível, elas se encontram em um ponto pré-determinado. Esse ponto, você já sabe, é o baricentro. É o baricentro desse triângulo. Na nossa próxima semana de aula, nós vamos ver o seguinte, que esse baricentro, né, ele tem uma relação métrica com relação a essas medianas. Existe uma relação métrica para essas medianas que formam o baricentro. Bom? E aqui por último, vamos lá, ó. Olha só o que vai acontecer. Vou fazer de novo, tá? Mais um. Vamos lá, ó. Segmento aqui, tamanho 6 centímetros. Então, o ponto médio vai estar no 3, estará no 3, ok? Segmento maiorzão aqui, vamos ver se a gente consegue tirar uma medida boa dele aqui, vamos lá. Ele tem tamanho 9 centímetros, 9, então o ponto médio vai estar no 4,5, mais ou menos, assim, tem quase 9, 9. Vou pôr 9 aqui para ficar bacana. E o outro segmento aqui, ó, ele tem tamanho 4 centímetros, então o ponto médio estará no 2, ok? Então, olha só, fazendo aqui os vértices opostos, ó, aqui tem um ponto médio, vou chamar de ponto médio Kzinho, ponto médio Mzinho, ponto médio Lzinho, beleza? Vamos lá, ó, vamos chamar aqui de vértice Kzão, K grande, aqui de Lzão, maiúsculo, e aqui de Mzão, maiúsculo, beleza? Qual que é o nosso lance agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, para traçar as medianas, eu vou precisar fazer o quê? Ligar o ponto médio no vértice oposto. Então, vamos ligar o ponto médio no vértice oposto. Beleza, ponto médio, vértice oposto. 1. Ó, ponto médio, vértice oposto. Ponto médio, vértice oposto. 2. E aqui por último, ó, ponto médio, vértice oposto. 3. Esse não ficou tão certinho não, mas dá para ter uma base boa aqui. Devo ter errado algum cálculozinho, mas é isso. Então, ó, também se encontram num determinado ponto, um ponto pré-determinado. E adivinha esse ponto, ó, baricentro. Ok? Beleza? Esse é o nosso baricentro. Vamos lá, o próximo ponto notável do triângulo, lembra? Bico, baricentro, o próximo é o
incentro. O incentro é o encontro de uns segmentos nomeados bissetrizes de um tensor. O que é uma bissetriz? Vamos lá, bissetriz é o seguinte. Para ter bissetriz, precisamos primeiro traçar os ângulos internos do triângulo. Então, vamos lá. Um ângulo interno, dois ângulos internos, três ângulos internos. Ok? Vamos lá, de novo. Para que eu tenha bissetriz, eu preciso ter ângulo. Por quê? Bissetriz é simplesmente o quê? Uma reta, ou um segmento, no caso, que corta o ângulo ao meio. Então, olha só. Se aqui eu quero cortar esse ângulo, eu vou usar uma bissetriz. Pronto. Essa reta é uma bissetriz. Por quê? Cortou o nosso ângulo ao meio. Ok? Vamos lá, mais um. Quero cortar este segundo ângulo ao meio também. Como é que eu faço? Bissetriz. Então, ó, cortei aqui usando bissetriz. E quero cortar o último ângulo aqui fazendo a mesma coisa. Quero cortar esse cara ao meio. Como é que eu faço? Bissetriz. Então, ó, traçando essas bissetrizes aqui, vocês também vão perceber uma coisa. Que esses caras também se encontram em um ponto pré-determinado. Olha que beleza, num ponto, né, quase que central. Não é nem central não, mas é quase. Então, olha só. Esse ponto aqui, ó, é o segundo ponto notável do triângulo. Esse segundo ponto aqui, ó, encontro das bissetrizes, é chamado de incentro. Que eu vou chamar de I maiúsculo. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro uma curiosidadezinha sobre o incentro, tá? Vamos lá, vamos fazer mais um aqui, mais uma construção. De novo, ó, eu quero fazer aqui aparecer um incentro. Como é que eu faço aparecer um incentro? Primeiramente, você precisa fazer com que apareçam as bissetrizes internas. Professor, como é que eu faço aparecer uma bissetriz aqui? Corta os ângulos ao meio. Então, tem que ter ângulo aqui. O primeiro ingrediente são os ângulos. Então, ó, tem um ângulo, dois ângulos, três ângulos. E aí, professor, como é que eu faço? Presta atenção, ó, eu quero cortar esse ângulo ao meio. Eu vou cortar esse ângulo ao meio usando, ó, bissetriz. Pronto, cortei. Quero cortar o segundo ângulo ao meio também. Como é que eu faço? Bissetriz. Então, ó, outra bissetriz. Ok? Quero cortar o terceiro ângulo ao meio. Só me organizar aqui, o papel escorrega. Então, ó, quero cortar o terceiro ângulo ao meio. O que que eu vou fazer? Usar bissetrizes. Então, usei a bissetriz. Ok? Você que, né, já está esperto, já está perspicaz, percebeu que todas as vezes que uma dessas retas se encontram forma um ponto notável, você está correto. Então, ó, aqui o encontro essas bissetrizes aqui, ó, formam o incentro. Ok? Eu vou chamar de I. E por último aqui, mas não menos importante, já vou direto, né? Vocês já estão sabendo agora. Ó, ângulo, 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 ok? Quero cortar ao ângulo, ó, bissetriz. 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 Encontro das bissetrizes formam o incentro. Incentro, ok? Este é o segundo ponto notável do triângulo. Vamos lá, o terceiro ponto notável do triângulo é chamado de circuncentro, beleza? Circuncentro, ele é dado pelo encontro das mediatrizes, ok? Professor, o que é mediatriz? Para ter mediatriz, eu preciso também falar de ponto médio. Por quê? Mediatriz é uma reta que sai do ponto médio de tal forma que ela é perpendicular ao segmento ao qual o ponto médio está inserido. É como se eu pegasse a partindo do ponto médio sempre em linha reta, eu fizesse uma linha reta. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Primeiramente, encontrar os pontos médios, tá? Então, olha só. O ponto médio aqui, esse segmento tem tamanho 7 centímetros. O ponto médio estará na metade disso. Metade disso, 3,5. Então, aqui, ó, é o ponto médio. Ok? Do primeiro segmento. O outro segmento aqui, ele tem tamanho também 7 centímetros. Ou seja, o ponto médio também estará no 3,5. 3,5. Esse daqui é mais um ponto médio. Vou chamar de Nzinho.
O outro segmento aqui, ó, ele tem tamanho 4 centímetros. Então, o ponto médio estará no 2, sempre a metade, tá, gente? O ponto médio sempre estará na metade, ok? Olha só, perceba o seguinte, talvez você se confunda, talvez não, talvez você tire de letra, mas, por favor, não confunda ponto médio com... mediana com mediatriz. Por quê? A mediana, como eu disse lá no começo da aula, ela sempre busca vértice oposto. A mediatriz não, a mediatriz sempre busca o quê? Linha reta, perpendicularidade, ó. Então, olha só. Isso, ó, isso é uma mediatriz, ó. Por quê? Ó, perceba, do ponto médio, fiz uma linha reta. 90 graus, perpendicular. Ok? Partindo do segundo ponto médio. Vamos procurar o segundo ponto médio aqui. Vamos lá, ó. Partiu em linha reta. Partiu em linha reta. Cadê? Partiu em linha reta, ó, 90 graus. Mais uma mediatriz. Mediatriz são essas retas que eu estou fazendo, tá? São essas linhas. Então, ó, terceira mediatriz. Olha o que vai acontecer com ela, ó, que beleza. Terceira mediatriz, ó. Olha que beleza. Ó, sempre em linha reta, tá? Todas em linha reta sempre. Essa é a mágica da mediatriz. A mediatriz sempre em linha reta. Você percebeu uma coisa, que essas mediatrizes aqui, ó, elas se tocam em um determinado ponto. Esse ponto aqui, gente, ó, é chamado de circuncentro. E para esse cara aqui, eu tenho uma característica muito especial para ele. Bom, depois vocês façam o teste em casa. Peguem o compasso, tá? O compasso, aquele de fazer círculo, e fixem ele no circuncentro. Se você traçar a circunferência aqui, você vai perceber que vai bater certinho com o que está acontecendo aqui, ó. Ela vai pegar todos os pontos aqui, ó. Todos esses vértices do triângulo aqui, tá bom? Essa é a principal característica do circuncentro, ok? Vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Seguinte, primeiramente, para ter circuncentro tem que ter mediatriz, e para ter mediatriz também tem que ter ponto médio. Vamos lá, esse segmento aqui, ó, ele tem tamanho 7,5, 75. Metade disso vai ser 37, 3,7, 3,8. Não mais que isso, vamos lá. Vou pôr 3,7. Então, vamos lá, 3,7, ponto médio, ok? Segundo ponto médio, vamos lá, o segmento aqui, ó, tem tamanho 6. Se ele tem tamanho 6, o ponto médio estará no 3. Então, aqui, ponto médio, 3. Ok? Terceiro ponto médio de um segmento de tamanho 5. Tamanho 5, ponto médio estará na metade disso. Metade de 5 será quanto? 2,5, 2,5. Então, o ponto médio estará no 2,5. Deixa eu marcar aqui. Foi. Vamos lá, marquei. Ok? Fazendo agora as mediatrizes. O que é mediatriz que eu ainda não entendi no primeiro caso? Mediatriz é o seguinte. Você vai traçar uma linha reta, sempre reta, partindo do ponto médio. Essa é a mediatriz. Então, olha só, presta atenção, ó. Uma mediatriz. Professor, como é que eu vou garantir que essa linha está reta? Se ela formar o cantinho da parede aqui, ó, 90 graus, ela está reta. Bom? Segunda mediatriz, ó, tem que ser linha reta, tá? Segunda mediatriz. Segunda mediatriz, ó, tá em linha reta? Bateu certinho. Terceira mediatriz. Tá em linha reta, o ângulo reto aparece. Sempre é assim, tá legal? E aí, ó, esse ponto onde as mediatrizes se encontram é chamado de circuncentro. Ok? Que eu vou chamar de Czão. Tá legal? Ok? Vamos fazer mais uma só para a gente poder fechar, tá legal? Vamos lá. Seguinte, ó. Primeiramente, determinar, né? Para fazer o circuncentro aparecer, eu tenho que determinar as mediatrizes. Para determinar as mediatrizes, eu preciso dos pontos médios. Então, eu vou fazer aqui os pontos médios. Tá legal? Vamos fazer os pontos médios aqui, ó, acontecerem, ok? Segmento aqui de tamanho 7 centímetros, ponto médio 3,5. 3,5 é o nosso ponto médio, ok? Segmento de tamanho
9 centímetros, um pouquinho além de 9, 9,2. Vou colocar 9. Não, 9,2. 9,2, metade dá 4,5, 4,6. Então, o ponto médio nosso, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Se não der certinho, a gente já sabe. Foi esse ponto médio aqui que nos pegou. E o último segmento aqui, ó, de tamanho 4 centímetros. Metade disso é 2. Então, ponto médio marcando o 2. Ponto médio P. Ok? Vamos lá. Traçando as mediatrizes aqui. Lembrando que é o seguinte, pode acontecer, gente, do circuncentro estar do lado de fora da figura. Não tem problema algum. Nesse caso aqui vai estar. Quer ver? Deixa eu mostrar para você, ó. Vamos lá, ó. Vou traçar aqui a mediatriz, ó. Primeira mediatriz. Ok? Ó, eu vou prolongá-la para você ver que ela vai acontecer do lado de fora, tá? Vou fazer um prolongamento de forma pontilhadinha, só para você entender, tá? Ok? Essa é a nossa primeira mediatriz. A segunda, cadê a segunda? A segunda vai partir o quê? De novo, tem que partir sempre uma linha reta do ponto médio. Então, ó, segunda mediatriz é essa daqui, ó. Ok? Vou fazer um prolongamento dela para os dois lados para a gente já saber mais ou menos para onde ela vai. Então, ó, já percebeu que vai dar mais ou menos aqui. Se não der, eu errei alguma coisa. Vamos lá. Então, segundo ponto. Terceiro. Cadê você? Vamos lá. Terceiro. Passou um pouquinho. Peraí. Claramente eu fiz a artinha. Passou um pouquinho só, pouca coisa. Pouquinho. Vai passar do lado dele, mas enfim, ó. Ponto médio. Peraí, deixa eu arrumar bem certinho. Quanto mais perto lá passar, melhor. Então, ó, essa é a mediatriz. Vou fazer aqui o prolongamento dela, tá? Tô fazendo de esquerda porque foi o jeito que eu encontrei. Então, olha só. Fiz as 3 mediatrizes, mas, professor, elas não se encontraram dentro do triângulo. Tem problema? Não tem problema algum. Mas elas se encontram lá fora, ó. Esse ponto aqui, mesmo estando do lado de fora, ele é o circuncentro. Porque o circuncentro, ele determina algo maior do que esses triângulos aqui, do que essas medianas, do que essas mediatrizes aqui, tá? Como eu disse para vocês. Se você pegar o compasso e traçar em volta, você vai perceber que esse triângulo vai estar dentro de um círculo, onde o circuncentro será tecnicamente o centro de uma circunferência, tá bom? E por último aqui, mas não menos importante, deste eu ainda não havia falado, tá bom? É o ortocentro. Este é o último ponto notável do triângulo. Professor, o que é o ortocentro? O ortocentro é o encontro das alturas. Professor, a altura daquela no sentido da área lá de base vezes a altura é aquela altura? Sim, aquela altura. Só que você tem que se lembrar de uma coisa, que a altura de uma figura é simplesmente a distância da base, nesse caso do triângulo, até o topo, em linha reta. Essa é a chamada altura. Quer ver? Deixa eu mostrar para você, ó. Vamos lá, se liga, ó. Base até o topo está em linha reta? Beleza, essa é a altura. Primeira altura, lembra? Em linha reta, eu represento sempre com o quê? Com um ângulo reto aqui. Significa perpendicular. Essa é uma altura. Segunda altura, como é que eu faço? Determina também, do mesmo jeito, ó. Vamos lá. Distância da base até o topo, como? Em linha reta. Então, ó, altura. Mais uma altura. Estou fazendo pontilhadinho aqui porque a gente conhece a altura como sendo pontilhada, tá bom? Mas nada contra quem faz a linha. Ok? Outra altura. E por último aqui, ó, a nossa terceira altura, perceba, distância da base até o topo como? Em linha reta. Então, ó, distância da base ao topo em linha reta. Percebeu que essas 3 alturas se encontram? Ó, o encontro das 3 alturas formam o ortocentro. Tudo bem? Que eu vou chamar de O, Ozão. Bom, vocês viram que somente o baricentro tem uma letra designada especial, que é o G, centro de gravidade. Tá bom? Vamos lá, segundo caso aqui. Vamos fazer a mesma coisa, vamos encontrar também o ortocentro. Mas para encontrar o ortocentro, eu preciso encontrar o quê? As alturas. Lembre-se, não é qualquer segmento que será chamado de altura, tá? Só será chamado de altura se ele estiver como? Em linha reta. Então, olha só. Altura. Ó, tá em linha reta.
altura em linha reta. E, por último aqui, ó, mas não menos importante, altura também em linha reta. Lembre-se, gente, ó, altura é a distância da base até o topo. Como? Em linha reta. De novo, essas alturas se encontram. Essas alturas se encontram, eu chamo isso daqui, ó, de ortocentro. Ok? Vou chamar de osão. Ok? Vamos lá. E a última aqui, para a gente poder fechar, senão fica, já está muito comprido, né, o nosso vídeo. Vamos lá, ó. Altura. Altura sempre em linha reta. Estou repetindo isso aqui insistentemente para que vocês saibam, tá? Altura sempre, ó, em linha reta. Por isso que eu te aconselho a usar a régua na hora de fazer aqui, tá bom? Quando você for construir. Vamos lá. Segundo caso, ó, em linha reta. E por último, em linha reta, ok? Percebeu que esses pontos, que essas alturas se encontram, forma o nosso último ponto notável, ortocentro, osão, tá bom?